Olá, muito boa tarde. Estamos começando mais uma otimização semanal. Eu sou a Lisane Andrade, CEO e fundadora da Niara. Boa tarde, Flávia. Boa tarde, Liz. Boa tarde para você que está assistindo a gente aqui no Otimização Semanal. Estamos no programa número 36 e você lembrou bem, Liz, 6 meses, Exato. 9 meses. Nove meses de programa, toda segunda-feira, religiosamente aqui, eu e Flávia, para levar até você as principais notícias do mundo da busca, SEO, Google, IA, ChatGPT, enfim, tudo o que ronda aí o universo da busca orgânica, a gente fala aqui para você no programa. Tem sido um processo bem importante, muitas informações, muitas mudanças. Então, você que quer acompanhar aí todo o processo de transformação do SEO, do tráfego orgânico, recomendo que você fique aqui com a gente. E hoje a gente vai trazer para você algumas notícias. Uma delas é: o Google lança manual com orientações para criar sites compatíveis com agentes. Ferramentas de Analytics, Bing Webmaster Tools, lança mais funcionalidades mostrando como a IA está citando o seu site. E a opção de escolher as fontes preferenciais de informação já está disponível em todo o mundo. E parece, e a gente vai ver isso aqui, que o Gemini também está integrado no Chrome no mundo inteiro também. E nós temos, isso a gente não pode deixar de falar, o Blueprint da Niara, que foi publicado em um dos maiores sites de notícias de SEO do mundo. E lá Eu eles tenho estão a falando. honra, eu queria te cortar, eu tenho a honra de você falar um destaque, né, sobre o nosso artigo. Ah, isso com certeza não podia deixar de estar aqui, Liz. E você vai explicar um pouquinho para a gente sobre isso e sobre o tema SEO programático semântico. Então, a gente vai falar disso agora. E a gente vai entender também melhor a volta do Google Data Studio. E não podemos deixar de falar que teve o lançamento, e vamos comentar isso aqui também, do panorama de mercado do mercado de SEO brasileiro. Então a gente tem aí bastante coisa falando aqui de empresas do Brasil como um todo, e eu quero entender melhor esse artigo que vocês publicaram, Liz. Acho que merece o comentário e abrir esse programa de hoje. Com certeza, porque a gente ficou muito feliz porque é um combo do Brasil, né? Então, escrito por uma SEO brasileira, uma empresa brasileira e um case de SEO também Brasileira. de uma empresa brasileira. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. É, Vamos falar rapidamente também, Flávia, sobre como é que foi o processo para enviar esse artigo para eles. Quem está aí e quiser também se candidatar, contribuir com o Search Engine Land, eles estão super abertos. Eles enviaram, eu sou assinante da newsletter deles, então eles enviaram um e-mail informando sobre o prazo para que a gente pudesse colocar à disposição deles, né, para contribuir com artigos, enfim. Eu me candidatei, preenchi um formulário, enviei algumas sugestões de tema, de conteúdo, e eles escolheram esse tema do Blueprint Semantic Programmatic SEO. Então, pensei, claro, em tudo que a Niara poderia também contribuir com esse artigo, esse tema de artigo, e a gente escreveu um artigo que é, na verdade, um uma história, né? Uma storytelling ali também de um cliente, né? Que a gente tem, que é a Anima Educação. Em tudo que a gente fez para eles, mas também que é uma tecnologia nossa. Né? Uma grande dor de quem faz SEO programático, a gente sabe que eles têm o receio de ter páginas iguais, centenas de páginas iguais, centenas de páginas sem conteúdo, sem levar em consideração o guia da marca, enfim, e outras nuances ali da própria marca. E a gente fez esse trabalho com a Anima justamente removendo todas esses receios, esses medos e o que gerava também um conteúdo não tão bom em relação a conteúdo em massa. Né? Então a gente tem aqui algumas coisas que
enfim, que a gente usa na Niara. A gente tem o mapa de autoridade, em que a gente lê as informações de palavras e também de páginas do Google Search Console e tem ali um mapa, sabe, dos tópicos de autoridade, onde o site é forte, onde o site não é tão forte, quais temas você pode criar para o teu cluster se tornar mais forte ainda. Enfim, a gente faz toda essa análise, e até a Flávia testou também o mapa de autoridade da Niara, e por que que essa etapa é importante antes de você começar a criar conteúdo? Porque você cria conteúdo realmente sabendo o que que o Google já te entende como autoridade, né? E você tem muito mais chances de aparecer em boa posição no Google, né? Você não tem tanto, se você for criar um conteúdo em que você não tem ainda autoridade, a sua performance não vai ser tão boa. Então, já fica aí a dica para você quando você for criar conteúdo. Então, o primeiro passo, né, foi esse. O segundo passo é a Niara tem ali em cada um dos projetos que você cria na Niara, você pode criar o seu guia da marca. Então, nesse caso aqui, né, da Anima, ela tem 18 instituições de ensino. Então, foram 18 guias da marca, sabe? Isso é também utilizado por agências. A agência, ela pode criar um projeto para cada cliente e cada cliente vai ter ali o teu guia da marca, sabe? Então, toda a geração de conteúdo da Niara vai levar em consideração o guia da marca do projeto. E a gente veio para uma estrutura mais de linkagem interna, de entender realmente qual linkagem, né? Linkar para qual artigo ali faz sentido de acordo com o que a gente pegou de informação de análise ali do mapa, enfim. Aqui realmente é um passo a passo, tá? Então a Flávia deixou aí o link, convido você a ler todo esse artigo, tem tudo detalhado aqui, e de como a gente superou ali 110% da meta orgânica ali durante o Enem. E o Enem, né, a gente está acostumado, a gente que é brasileiro sabe como que funciona o Enem, a gente vem numa preparação de 5 meses gerando conteúdo para o Enem, mas o Enem em si, a data em que é liberada a nota do Enem, a gente tem ali uma janela muito pequena. Foram, assim, foram 3, 4 dias, sabe, de realmente é, toda a estratégia para no ar, para acontecer toda a estratégia e dar resultado, foram apenas alguns dias ali. Então, a gente usou muito da tecnologia da Niara para ajudar a gente a alcançar um bom resultado em uma janela curta de tempo. Então, é uma tecnologia do Brasil, então a gente fica muito feliz com isso em exportar tecnologia para outros países, né, para levar isso do Brasil, porque até estava falando com o Cadu, Flávia, semana passada, né? A gente que é brasileiro e mora no Brasil, muitas vezes a gente não sabe o quão bem visto o Brasil é daqui de fora, sabe? E é muito bem visto, e não só de turismo e de comida, enfim, é de tecnologia, é de mão de obra, é da gente, o profissional realmente ele é muito qualificado, sabe? Então, para você ter uma ideia, na Alemanha, um dos salários mais altos de estrangeiro é o do brasileiro, sabe? Então, para você ver como o brasileiro e a tecnologia nossa é muito bem vista aqui fora e a gente quer levar essa tecnologia da Niara, né, do Brasil, para o mundo. Então, convido vocês a lerem esse artigo, a gente ficou muito feliz com o resultado. E a gente também, Lisa, é sempre bom ver pessoas, mulheres, profissionais brasileiros se destacando, e com certeza esse blueprint da Niara é uma leitura obrigatória. Já deixei, como você reforçou aqui, o link em alguns dos canais nos quais a gente está ao vivo agora. Então, você que está aí assistindo, seja agora, seja depois, não deixa de conferir, porque o SEO programático sempre foi um recurso interessantíssimo, que sempre trouxe muitos resultados para o SEO, e poder fazer isso contando com uma ferramenta que está provando como executar também para grandes marcas,
eu não deixaria de conferir de jeito nenhum. E como a gente está falando aí de blueprint, a gente está falando de guia, o que eu vou falar agora é também leitura obrigatória para qualquer profissional de SEO. Por que eu estou falando isso? Porque o Google, esse guia, a gente falou do guia da Niara, agora eu vou falar de um guia do Google, que também publicou um guia. E é um guia que vai falar um pouquinho sobre um novo tipo de visitante, que a gente também está falando bastante aqui no Otimização Semanal. E dessa vez a gente não está falando de Google Bot, a gente não está falando de visitantes humanos, a gente vai voltar a falar aqui sobre os agentes de IA. A gente está no programa número 36, então quem acompanha o Otimização Semanal sabe que há 9 meses a gente tem repetido aqui que o SEO ele está caminhando mesmo para essa questão da web agêntica. E aí, aqui o Google, ele lançou, tá muito simples, eu li, mas eu acho que o interessante é isso. A gente começar a entender de forma simples para que a gente possa começar a se preparar. Então, o que eles fizeram? Criaram um guia sobre como criar sites compatíveis com agentes de IA, que são exatamente esses agentes que estão fazendo aí diversas ações em nome dos usuários. E aí eles explicam primeiro como que os agentes veem o nosso site. Então ele explica aqui que eles vão ver por meio de capturas de tela, ou seja, a gente faz aí um snapshot da página renderizada, só que e tenta ali entender esses elementos. Então, é uma maneira hoje que boa parte desses agentes estavam aí usando os sites como um todo, mas ele explica aqui que, no entanto, analisar capturas de tela pode ser lento e caro em termos de tokens usados, o que torna essa opção melhor como backup quando a estrutura do site é confusa. E aí eles partem para um outro ponto, que olha, que coisa incrível, o HTML. A gente sempre, desde os primórdios, para um bom SEO acontecer, para as buscas, o HTML, ele tem que estar bem preparado. Então, aqui ele explica também o quanto esse HTML ele precisa estar bem preparado para isso. Então, ele fala que o agente ele vai analisar o DOM do site e ler também esse HTML. Então, é importante a gente também lembrar que o Google também lançou o WebMCP, que é toda uma estrutura também que a gente faz do lado do navegador, então a gente precisa estar de olho nisso. E, por fim, ele fala da árvore de acessibilidade. Ele explica: a árvore de acessibilidade é uma API nativa do navegador que destila o DOM que é mais no DOM que é mais importante, funções, nomes, estados de elementos interativos. Então, principalmente para quem trabalha com SEO técnico, isso aqui é extremamente importante. Então, e aí, para além disso, o que eu acho interessante é que ele coloca aqui essa introdução, né? Então, ele fala sobre a importância de garantir um layout estável, evitar elementos fantasmas, ter todos os elementos HTMLs úteis bem configurados, então colocando as tags corretas ali dentro. Então, aqui, prefira as tags button e a em vez de elementos modificados como div e spam. Então, é bem um beabá aqui que vale a pena a gente olhar. E aí tem as próximas etapas desse guia, que ele fala exatamente aqui, leia sobre o WebMCP, que ele fala sobre esse padrão que eles estão propondo ainda, e como que o WebMCP ele é feito ali, ele é utilizado pelo lado do navegador, a gente tem o MCP, a gente tem o CP, cada um aí é para um lado, então a gente tem o WebMCP que é do lado do navegador.
Então, vale a pena a gente olhar isso. E aí, quem está vendo agora o Otimização Semanal deve estar se perguntando: será mesmo que eu preciso me preocupar com essa questão dos agentes de IA visitando o meu site? Aí, o Google ele lançou em março esse outro artigo aqui, que ele fala, olha isso, que cerca de 18% afirmam que usarão agentes de IA, falam dos consumidores de forma geral, frequentemente, Uhum. mas mantendo a decisão final. Ou seja, eu quero usar o agente, mas eu quero tomar a decisão final. Já 13% se sentem confortáveis para delegar praticamente tudo de forma automática. A gente está falando do início da web agêntica, e aí a gente tem aí todos esses dados já mostrando que as pessoas estão abertas para essa introdução. Então, vai falar um pouquinho aqui dessa arquitetura de confiança, né? Então, nessa arquitetura, a gente tem o mecanismo de segurança humano, que é o que as pessoas querem. Então, os consumidores exigem a opção de escalar imediatamente para suporte humano, caso a IA alucine. Transparência radical. 40% dos usuários preferem respostas resumidas apenas se links para o material de origem estiverem visíveis para verificação. Google, queremos links. E o botão cancelar, 29%. Saber que uma decisão ou processo pode ser interrompido imediatamente, aumenta a disposição para iniciá-lo. Ou seja, você que está ouvindo, você que precisa vender, você que tem um comércio, um e-commerce, um SaaS, você precisa estar preparado. Então, aqui o título de estudo fala, né? Um mundo agêntico se aproxima. Então, vocês que estão aí, leitura obrigatória, vai aí no Blueprint da Niara e depois pula para o guia. E aí, E a Liz? gente E a gente vem falando de SEO Agente, que eu até estava dando uma olhada ontem, Flávia, a gente tem o roteiro do programa, Todo e roteiro. desde outubro do ano passado, Flávia, a gente fala sobre SEO Agêntico, a gente vem falando sobre o amadurecimento do SEO Agêntico, ainda embrionário, sim, mas a gente vem cobrindo desde o início essa nova forma Uhum. de buscar, de fazer SEO, enfim. E que bom que o Google liberou agora esse guia, porque realmente a gente ficava um pouquinho perdido. Como fazer SEO agêntico? Será que é somente o SEO técnico tradicional ou não? A gente viu também que, eu não vou lembrar agora o nome da profissional de SEO, mas que ela testou vários sites do ponto de vista mais técnico para saber se o agente conseguiria pegar a informação ou não, e ela muitas vezes foi bloqueada, não conseguia nem acessar o site. Então, esse guia do Google ele é importantíssimo para que a gente consiga saber quais são as etapas, o que fazer, como fazer, enfim, muito bom. E desde o começo a gente tem falado muito sobre esse incômodo. Eu vou nomear como incômodo mesmo, porque quando Uhum. tem uma nova tecnologia ou uma mudança muito profunda no mercado, nós profissionais de SEO, obviamente, que trabalhamos nessa frente, a gente fica bastante preocupado, e aí o mercado como um todo ficou preocupado em construir os agentes. Como que eu opero, Sim. como que eu faço, como que eu crio ferramenta. E eu acho que a gente ainda está muito nesse lugar e fala-se ainda Uhum. muito pouco sobre como estruturar os nossos sites para esses agentes. Então, esse é um recado que eu acho que a gente dá todo o programa e voltamos a repeti-lo aqui. Mas você também traz mais informações aí sobre o que está acontecendo em outros eventos. O que você traz para a gente, Liz? Trago aqui mais uma novidade do Bing, é, não deixando a gente no escuro em relação às informações de IA. Deixa eu compartilhar aqui. Vamos lá. Tô certo? Tô. Enfim, quem acompanha também o Otimização Semanal sabe que o Bing ele lançou um relatório com informações de IA ali no Bing Webmaster Tools. Ele vem adicionando vários recursos ali nos relatórios e agora, na semana passada, né, no SEO Week,
deixa eu me lembrar aqui o nome, Christina Madavan, desculpe, Os nomes a gente ela passa para apresentou. frente. Oi? Os nomes a gente passa para frente. Ela, enfim, ela apresentou ali mais algumas novidades que o Bing Webmaster Tools ele está lançando, tá? E o que eu vou falar aqui agora, algumas eu já vi aqui, uma, na verdade, eu já vi na conta aqui da Niara, outras eu ainda não vi, então me falem se está na conta de vocês também, tá? São novos relatórios que mostram exatamente como o Copilot e o AI Overview do Bing, né, que o Bing também tem ali um resumo na SERP, como que esses dois canais ali estão citando o seu site. Então, é uma transparência que o Google ainda não tem. Eu vou compartilhar aqui essa outra tela, porque tem realmente o print aqui com as informações que foram divulgadas no SEO Week lá em Nova York. Então, eles anunciaram três métricas que, assim, total diferença. A primeira delas é o Citation Share, deixa eu ver se eu estou na página certa, Olha que deixa eu maravilha, tudo que queremos, não é? A gente Citation Share. Então, é a sua fatia ali de citações, né, no mercado. Outra, deixa eu. Essa aqui, isso. Outra, que é a Ground Query Intent. Então, a intenção na busca que ancorou ali a sua resposta. Eu vou explicar ali cada uma delas, tá? E a outra, que essa aqui eu já vi na conta da Niara, você pode ver se tem na sua também, que são recomendações de DEO. Então, se você vier aqui no Bing Webmaster Tools, do lado esquerdo tem recomendações. Então, ali você já vai ver ali SEO/DEO, que são recomendações que o próprio Bing está te dando em relação a SEO para as IAs. Então, vamos lá, o citation share, né, que eu falei, é como se fosse um share of model. Então, é a métrica que diz de todas as vezes que a IA respondeu sobre aquele assunto específico, em quantas ela usou o seu site como fonte. Então, isso é muito bom da gente entender, tá? O segundo deles, ó, isso, né? Se ela está citando você como fonte, você é autoridade, claro. O outro, Ground Query Intent. Então, ela vai ajudar a gente a entender exatamente como a IA está interpretando o nosso conteúdo para responder o usuário. Porque, assim, ela não vai entender literalmente, sabe? Ela não até tem ali no Bing um relatório ali de grounding queries. Então, você vai ver que a pergunta que a pessoa faz no Copilot ou no Everview do Bing não é exatamente o que vai aparecer aqui no teu relatório do Bing Webmaster Tools de grounding queries, tá? É como a IA ela interpreta isso, sabe? Então, é importante a gente também entender qual que é a intenção do usuário, como que ela está interpretando e qual resposta que ela está dando. E você consegue também ver isso no Bing Webmaster Tools, quer dizer, ainda não está disponível, mas quando tiver, vai estar lá. Então, ainda não está liberado para todo mundo, mas a gente já está se preparando, tá? É um recado claro da Microsoft que a gente não vai mais otimizar no escuro. A gente vai ter ali informações, vai ter a nossa. E que, claro, acabam, como o Google ainda não tem isso, a gente acaba tendo um norte ali, um direcionamento no Bing, que, claro, pode usar também na estratégia que a gente faz ali para o Google. Mas, enfim, em breve vai estar tudo isso aí na conta de vocês. Mas quem não acessou ainda, vai lá no Bing Master Tools e já acessa as informações que já tem, porque são muito boas. explora a ferramenta, que é extremamente importante. Eu fico pensando aqui, Liz, o Google odeia ficar para trás, a gente sabe disso, e eu vou falar sobre isso agora. E aí eu falo, Google, tá na hora de você começar a competir com o Bing Webmaster Tools. Porque eu acho que a grande questão aí é que a gente acaba tendo só algumas informações sobre o Copilot, a gente sabe que ele não tem uma fatia do mercado tão grande assim, mas ele saiu na frente, as funcionalidades do Bing Webmaster Tools estão sendo muito elogiadas Muito. pela comunidade do SEO, para quem trabalha com dados, para quem trabalha com growth. Então, a gente só quer que o Google entre nessa corrida o mais rápido
possível. Mas se engana também, eu acho que é importante a gente falar isso, quem pensa que o Google está parado. A gente tem falado aqui programa a programa sobre as movimentações dessa, né, da empresa como um todo. E esta semana, especificamente, eu acho que tem alguns pontos que a gente pode destacar aqui no programa de hoje. E a primeira delas a gente comentou semana passada sobre uma funcionalidade que a gente achou que era para competir com o Copilot, mas aí a gente até comentou, não, acho que é para competir com a Anthropic. E aí, o The Information, que é um site que cobre bastante esse universo da tecnologia, ele falou que o Google colocou uma equipe dedicada para melhorar os modelos de codificação da empresa, e o motivo, adivinha qual é? Exatamente, assim, para poder trabalhar aí com a concorrência com a Anthropic, né? Quem está usando aí o cloud, quem está usando outros recursos, está dizendo que realmente tem chamado muita atenção em relação a essas ferramentas. E teve uma outra informação, Liz, que eu peguei um pouquinho antes da gente entrar, que a gente também vem trazendo toda semana. De última hora. De última hora, assim, eu confesso para você que eu fui checar se isso estava em outros canais oficiais do próprio Google, porque a gente vem falando bastante sobre o Gemini integrado ao Chrome. E aí, uma das reclamações que a gente fez foi: você já viu aí em Portugal essa integração? Você, até o momento, não chegou para você. Não chegou aqui para mim no Brasil. E aí, nas semanas anteriores, a gente comentou sobre estar chegando, acho que chegou na Ásia, chegou em alguns lugares, mas o que essa Natália Witzisk, com mais um nome que a gente aí tem essa dificuldade para falar, ela comentou há 19 horas atrás, é o que me chamou a atenção, que o Google já liberou globalmente o recurso do Gemini em todos os Chromes. Então, ela até colocou uma foto aqui de como vai funcionar. Aqui a gente tem o Chrome, vocês podem ver, e aí ele fica nesse cantinho, esse Ask Gemini. Pode estar pequenininho aqui para vocês, mas onde a seta está apontando, ficaria um Ask Gemini. Confesso que eu estou ansiosíssima por esse recurso. Eu uso bastante, por exemplo, o Atlas, já comentei aqui que eu uso o Atlas do GPT bastante, me ajuda pra caramba. Eu tenho usado também o próprio Cloud, aqui, eu acho que quem estiver vendo aqui a minha tela vai ver que o Cloud fica aqui, mas eu queria muito o Gemini, porque já está integrado. E o que ela destaca aqui, que eu acho muito interessante, que a gente também falou na semana passada, mas aqui a gente tem uma visualização bastante interessante, que é a participação do Traffic Share das principais ferramentas de IA. E aí a gente tem aqui embaixo em azul o ChatGPT, e aí olha como é que a gente vai vendo aqui uma queda do ChatGPT, que está em azul, e aí a gente tem um destaque aqui para o Gemini, que está em vermelho, e a gente vê exatamente o processo contrário. Então, ele realmente está aqui, a gente vê o Cloud aqui, o Cloud não dá para ver muito bem, mas a gente sabe que ele teve um crescimento também bastante considerável nessa frente. Mas toda ação costuma ter uma reação. E aí, na Europa, eu sei que está tendo aí um movimento, a gente teve nos Estados Unidos uma questão questionando o monopólio, teve todo um processo que durou o ano inteiro do ano passado, o Google, inclusive, foi obrigado a abrir alguns dos seus dados por causa desse processo, mas aí na Europa, onde você está, Liz, a Comissão Europeia está propondo uma medida que obrigaria o Google a compartilhar dados de pesquisa com concorrentes. E aí, o que eles estão pedindo, né? Eles queriam dados relacionados à classificação, consulta, cliques, visualizações, e só compartilha, né? Vai crendo. E aí a proposta ela foi feita, obviamente, na Europa a gente sabe que a gente tem uma lei de dados mais firme, e aí ela foi feita com base nessa lei de mercados digitais, o DMA.
E a consulta pública ela foi encerrada no dia 1º de maio, agora, sexta-feira passada, e essa decisão final ela está prevista aí para o dia 27 de julho. Acho que não vai ser tão simples, mas a gente tem que acompanhar, porque pode aí abrir brechas para essa discussão no mundo inteiro. Então, qualquer novidade aí da Europa, você avisa para a gente, Liz. Mas, por falar também em lançamentos, eu comentei aqui sobre essa possibilidade do Chrome, né, integrado, mas a gente teve um que é real oficial, que a gente vinha falando cadê, que são as fontes preferenciais que agora a gente pode escolher. Explica para a gente um pouco como que vai funcionar. Vamos, tá vendo, né? Então, finalmente no Brasil, né, na verdade, expandiu aí para todo o mundo as fontes preferenciais para todos os idiomas. Então, se você produz conteúdo, é, é importante que você até informe para o seu usuário, né, como que ele pode marcar o seu site como favorito, porque isso faz com que você ganhe prioridade ali nos resumos de IA desse usuário. Eu estou aqui com a minha tela aberta aqui, que é um próprio blog do Google informando sobre esse novo recurso, tá? Então, pelo que eles falaram aqui, ó, até o momento, deixa eu ver até qual foi a data aqui, até 30 de abril, as pessoas já selecionaram mais de 200 mil sites diferentes. Então, essas pessoas elas podem colocar ali na própria SERP do Google, marcar um site favorito. Eu tenho aqui um exemplo, cadê? Para mostrar para vocês, né? Porque assim, a gente sabe o quanto os portais de notícias eles foram prejudicados são prejudicados, né? Enfim, com o AI Overview, com o resumo, com o AI Mode, com a IA de uma forma geral. Então, os sites, claro, eu peguei aqui um exemplo de um site aqui de Portugal, que ele deu até aqui a notícia, né, sobre essa novidade do Google e também ensinando o usuário como que ele pode colocar o site aqui, né, o site Expresso, como uma fonte preferencial. Então, ele fala, o Google ele permite indicar quais os meios de comunicação você quer ver, né, com mais destaque na pesquisa, e ensina como fazer isso aqui para o site em menos de 30 segundos. Então, ele dá aqui um passo a passo, tá, de como você pode colocar o site como uma fonte preferencial e sempre ver se o site tiver essa informação que você está buscando no Google, ele vai ter ali um destaque, né, ele vai aparecer ali na SERP e você pode acessar esse site. Então, é uma forma de você fidelizar o seu leitor. Então, você que está vendo a gente, tem um portal de notícia e aparece ali na parte de portais do Google, é isso, né, Flávio? Esqueci o nome agora do destaque ali do Google, enfim, de Notícia de notícias, destaque. Na você verdade, já pode falar, Flávio. o que acontece? Às vezes, quando a gente vai fazer, eu até fiz aqui, posso compartilhar aqui, Liz? Sim, claro. Eu fiz até um teste, o que acontece? Deixa eu colocar aqui. Apareceu para você aí? Vai aparecer aqui, ó, Shakira no Brasil. Deixa eu... Não falamos em Vamos lá. coisa, foi ótimo. Sou do time, gostei do show, porque aqui no Brasil a gente se dividiu entre quem gostou e quem não gostou. Mas o que Uhum. acontece? A gente tem aqui as fontes, né, principais notícias, e a ideia é que, ao selecionar as fontes preferenciais, a gente também tenha as nossas notícias aqui. E eu testei também para ver o quão fácil é ou não a gente colocar o nosso site. Então, o que eu recomendo? Quem tiver, vai aqui nesse guia, que é também um guia, né, para ensinando aqui como faz. E aí, o que tem aqui? Existe essa URL aqui, que é o Google Preference Source, e aí coloca aqui o site do seu site, o site notícia. Eu até testei aqui colocando o site da Experta, então tá aqui o link, e aqui o site da Experta, e aí você coloca exatamente esse link no site, no botão do site. Então, por exemplo, eu já selecionei aqui a Experta, essa hoje são as minhas fontes
preferenciais. O Google, inclusive, só que está em inglês, ele está ofertando aqui, ó, baixar e usar os recursos fornecidos pelo Google. Ele oferece um botãozinho, um badget, que fala, faça dessa aqui a sua fonte preferencial. Então, os sites de notícia aí, eles vão precisar explorar bastante isso, blogs também, para quem acompanha blogs, coloque no seu blog, porque ele vai privilegiar nessa seção de notícias principais as nossas fontes preferidas. Então, a gente tem uma questão aí da personalização muito forte. A gente sempre também vem comentando aqui que um dos grandes desafios hoje da mensuração como um todo é exatamente essa questão da personalização. Então, as IAs estão personalizadas, então a gente tem realmente muita coisa acontecendo e a gente precisa estar preparado para tudo isso, né, Liz? E Mas eu achava que seria mais fácil, Flávia. Eu achava que seria é, na própria SERP, sabe? Quando você procura alguma, aparece ali o resultado, você já pudesse marcar o eu site também. como Foi a primeira coisa que eu tentei fazer. Eu achei Ah, que o Google na SERP já entregaria uhum, para o usuário essa sim. opção de fontes preferenciais. Uhum, Não sei, se você, quem estiver assistindo aí, caso eu cheguei a pensar que poderia ser no Discover, porque teve uma relação com o uhum. Discover há algum tempo Ah, atrás. Procurei na SERP, não encontrei, mas encontrei vários sites que estão pedindo para colocar como fonte preferencial e cheguei até esse uhum. lugar. Então, você que está assistindo, caso veja aí essa possibilidade de marcação de uma forma mais facilitada, conta para a gente poder trazer aqui também para o Otimização Semanal. Então, a gente fica aí no aguardo de como vai ser. E falando de forma muito Sim, rápida, você ia falar alguma coisa, Liz? sim, só uma novidade, na verdade, uma finalização de um bug, né? A gente falou aqui em um programa anterior que o Google estava corrigindo o número de impressões do Search Console, né? Há quase um ano havia esse bug no Search Console e estava inflando o número de impressões ali do relatório de desempenho do site. E no último dia 27, o Google falou que ele corrigiu isso, então está finalizado. E aí eu queria só deixar aqui, eu vi que alguns SEOs, eu vou falar por mim também na minha área, a gente não viu tanta diferença assim, Também Flávia, nos relatórios. Eu esperava assim uma queda, você até não trouxe, vi. parece estar mais ligada à questão das imagens. Eu lembro de você falar isso, mas nem em imagens Sim, a gente viu muita diferença. eles não deixaram claro se era só imagem, se era também texto. Enfim, inicialmente o Brody Clark, se eu não me engano, ele viu também essa queda em impressões de imagem, mas somente isso. Mas enfim, que bom, não teve nenhum bug, então já foi finalizado. Se não teve nenhuma queda, que ótimo para a gente aqui. No universo e num cenário onde metrificar está tão complexo, qualquer informação relacionada a isso se torna extremamente importante. E por falar em métricas, eu acho que você trouxe aí, quem trabalha tentando mensurar, criando relatórios, está sempre aí com uma relação entre o Google Data Studio e o Looker. A gente, há bem pouco tempo atrás, chamava essa ferramenta do Google de Google Data Studio, passou para a Looker. Eu não tive nem tempo de me acostumar a chamar de Looker. Eu confesso para você que no meu coração sempre foi Google Data Eu Studio. também. Mas na semana passada a gente anunciou aqui que o Google estava voltando com o nome, com a marca Google Data Studio. Então a gente só comentou muito rapidamente, mas eu acho que vale a gente falar novamente, porque ele não está eliminando também o Looker. Então a gente fica aí nessa loucura, né? A ferramenta ela está sendo reposicionada e o que acontece? A ferramenta de entrada vai ser o Data Studio. Então, ela vai ser a ferramenta aí que vai estar disponível para a maioria dos usuários como a gente. Então, ele vai ter como foco aí uma maior facilidade da utilização da ferramenta. Então, velocidade, acessibilidade, análises que eles estão chamando aí de análise self-service. Já o Looker, ele vai ficar como uma solução enterprise para ambientes com mais estrutura e governança de dados. Então, junto com esse reposicionamento, o Google também lançou o Data Studio Pro,
que é uma versão voltada mais para equipes, organizações que vão precisar aí ter mais integrações, controle, sistema. Então, só para a gente, eu quis trazer isso de volta para a gente deixar claro aí qual que é essa diferenciação. E como a gente está falando de dados, a gente também comentou na semana passada, a gente está voltando aqui a alguns pontos que a gente comentou da semana passada, a gente comentou que a gente lançaria, né, que a Anamid lançaria o panorama do mercado de SEO brasileiro, e sim, foi oficialmente lançado, então vou até colocar aqui a foto das pessoas que estiveram no painel com a gente para lançar esse panorama do mercado de SEO. Então, foi a Carolina Helfstein, que é a pessoa responsável aí pela parte de conteúdo da Niara, eu que coordenei esse painel, a Júlia e a Késia, a gente discutiu aí sobre a questão do panorama de SEO brasileiro. Então, é o que a gente veio falar. A Niara aí falando um pouco sobre um case brasileiro e a gente lançando aí esse panorama do mercado brasileiro que já está disponível. Então, quem quiser ter acesso a esse relatório, é só ir no site da Anamid, fazer o download. E aí, o que a gente está mostrando aqui? Esse foi um resultado de uma pesquisa e de entrevistas feitas com agências brasileiras. E a partir disso, a gente pegou quais foram os principais resultados, as principais demandas. E qual era o principal ponto, Liz, para essa pesquisa? Por que a gente fez essa pesquisa? Essa pesquisa, ela tinha o objetivo de entender como que o mercado está reagindo a essa chegada das IAs no SEO, porque as pessoas estão falando o que estão fazendo, mas será mesmo que está sendo aplicado? O que está sendo aplicado? Qual é o escopo que está sendo utilizado pelas agências? Quais são os serviços que estão sendo oferecidos? A gente perguntou também, as empresas estão usando DO e estão usando por quê? E aí, o que eu acho interessante aqui? A maioria está usando DO e a maioria das respostas foi porque todo mundo está usando. Mercadologicamente, está mais palatável usar DO. A gente até tem aqui, ó, DO é adotado pragmaticamente, não conceitualmente. Você fala de divulgar a nomenclatura, DO. DO, por que está usando DO? Se é realmente porque acha que o SEO mudou ou porque porque todo mundo está usando? Então, no final, o que a gente percebeu é a estrutura do SEO, a base do SEO continua a mesma, trazendo algumas interfaces, a gente até traz aqui, a busca se tornou conversacional e multiplataforma. O que apareceu também? Aumento da complexidade estratégica e métricas em crises. Nada que seja muito, que chame, que assuste muito quem faz o otimização semanal, porque a gente traz isso aqui para o programa toda semana. Entretanto, também tem muitas divergências no mercado. A gente percebeu que as fronteiras do SEO ainda estão indefinidas. Às vezes, o que uma agência, o que uma ferramenta chama de SEO ou usa como estratégia de SEO não necessariamente é um consenso. Tem estratégias tradicionais que estão sendo bastante questionadas. E temos também a adoção, acho que isso é importante dizer também, da IA, em ritmos e convicções diferentes. Então, a gente vê que o mercado tem um pé no freio, enquanto outras pessoas estão acelerando muito. Então, a gente trouxe o que é esse SEO hoje no mercado brasileiro, quais são os serviços mais ofertados. A gente vê que a base continua a mesma, SEO on-page, off-page, conteúdo técnico e local. Então, não mudou muita coisa, mas a gente vê um destaque aí que chegou para ficar e trazendo mais peso do digital PR e assessoria de imprensa, o SEO semântico também ganhando um repertório maior, e aí a gente vê alguns termos também sendo questionados, como SEO para mídias sociais. E aí, quais são essas fronteiras também que a gente comentou, né, que estão em disputa se é SEO ou não? O digital PR, será que é SEO ou não? SEO para mídia social? O marketing de conteúdo também, será que é SEO ou não? E conversão aí como métrica de SEO.
Então, recomendo aí quem quiser pegar mais detalhes, tá, sobre esse estudo, acho que vale a pena, porque mostra aí de uma forma qualitativa, eu acho que é importante a gente falar isso, de como o SEO brasileiro está pensando. Como Então, que baixa, Flávia? Como que acessa o material? é só ir no site da Anamid, tá? Deixa Uhum. eu pegar aqui o nome, o É. endereço certinho, porque eu falo Anamid, mas eu não sei se ele é. Anamid, eu estava na dúvida se era .com.br, mas é .com.br. Aham. E aí já vai estar, ó, aqui na capa do site. Deixa eu só mostrar aqui muito rápido para vocês. Uhum. Já está aqui, já está aqui, ó. E aí já vai estar aqui na home, panorama do mercado do SEO brasileiro, perspectivas e transformações. O objetivo desse material é principalmente levantar um debate, levantar a discussão, que é isso que o mercado de SEO brasileiro precisa, debater mais, trazer mais informações, trazer mais dados, que como você começou o nosso programa dizendo, a gente tem profissionais que estão Uhum. surfando na crista da onda, mas a gente precisa falar um pouco mais sobre isso. Mas para encerrar, a gente chama Cadu. A gente está achando que Cadu não vem, Cadu vem. E eu estou curiosa para saber, parece que tem aí um processo de indexação das IAs, eles estão montando aí, o que está acontecendo dentro desse universo das IAs que você acha que merece ser destaque aqui para a gente hoje? Boa tarde, Cadu. Olá. Boa tarde a todos. Primeiramente, parabenizar essa pesquisa da Anamid, ficou muito legal esse material. Ainda não tive a oportunidade de ler, mas pelo pouco que você mostrou, Uhum. o acabamento ali está bem bonito. Parece fácil de ler, né? Daqui a pouco eu vou acessar e vou ver. Bom, sim, temos novidades. Um post. Vou começar aqui compartilhando minha tela. Então, a gente começa com um post da Amy Rigby, espero que seja. A gente Deve sempre ser, né? Porque rugby, Os sobrenomes? muda uma letra, deve ser torce para Rigby. acertar. Então a Amy Rigby, do HubSpot, aparentemente, publicou esse post semana passada, falando que várias pessoas do mercado têm dito, né, que a OpenAI estava construindo o seu próprio índice de pesquisa para fazer indexação de páginas, algo muito parecido com o que o Google e outros robôs, né, outras ferramentas de pesquisa já fazem. E ela falou sobre, ela colocou um print dessa página, que eu vou mostrar aqui, explicando como que funciona essa indexação, né? Então aqui é a página oficial da documentação do ChatGPT, como que a pesquisa offline funciona nos workspaces, né? Então aqui ela cita que a pesquisa offline basicamente, quando você coloca uma página, você vai no ChatGPT e pede para, por exemplo, faça um resumo dessa página. Então a pesquisa offline basicamente ela pesquisa o índice do ChatGPT para ver se tiver essa página no índice, ela vai te trazer uma resposta sobre essa página. Diferentemente da pesquisa ao vivo, que caso ela não tenha essa informação, ela vai buscar a informação na página e retorna o resultado para os usuários. Então aqui ele explica, né, que está disponível nos workspaces do ChatGPT, incluindo Enterprise, Educação, Healthcare, etc. Que em alguns casos, as empresas, principalmente acredito que no Enterprise, os administradores eles podem configurar para que a pesquisa ela seja automaticamente sempre offline, né? Uma questão de segurança e tudo mais. E aqui explica como que funciona. Então aqui tem uma tabelinha que é bem interessante para decidir quando que a pesquisa offline se encaixa ou não no seu fluxo. Assim, de forma bem resumida, acho que até meio óbvio, mas não custa dizer. Basicamente, se você quer um conteúdo que, digamos assim, algo factual, recente, etc., sempre usar a pesquisa ao vivo, porque ela vai trazer informações mais atualizadas e, obviamente, se a página não estiver disponível no índice da OpenAI, do ChatGPT, ela vai pesquisar a informação na página e vai trazer de volta a informação, né? Então aqui ela explica alguns casos de uso, quando que o offline funcionaria e qual seria o passo recomendado, né?
o caminho recomendado. E aí ele fala que sobre a cobertura e quão fresco é esse conteúdo, né? Então ele diz aqui que, por exemplo, algumas situações que o conteúdo talvez não esteja presente ou desatualizado, né? Então o site é bloqueado no Robot ou algum controle similar, como por exemplo Cloudflare, né? Ele fala que CDN ou algum bloqueio de robô, quando a página precisa de login, como sites com paywall, essas coisas. Enfim, a parte de script, que a gente sabe que o ChatGPT não consegue ler páginas feitas em JavaScript, isso é algo conhecido, a gente já falou várias vezes aqui. Se é uma página nova, pouco acessada ou com low signal, a gente não sabe exatamente o que seria isso, mas deve ser, por exemplo, se a página for muito pesquisada no ChatGPT, se as pessoas colocam muita página, pode ser que isso envie um sinal de que é relevante, e aí eles acabam indexando isso no índice dele. Imagino que o índice dele seja muito parecido com o índice do Bing, do Google, aí não tem muito o que inventar. E aí eu quis fazer um experimento sobre como que ele fala aqui, não sei se ele fala aqui, acho que não, mas como que você pode saber se a sua página está indexada ou não no ChatGPT, né? Tem duas formas de fazer isso. A primeira, se você tiver acesso ao recurso do Web Search offline no teu workspace, você pode simplesmente colar o URL lá, e se ele não tiver essa informação na página, se ele não tiver a página no índice, ele vai dizer que não consegue acessar essa página, tá? Mas caso você não tenha esse recurso no teu workspace ou na tua conta, e eu particularmente, aqui não diz explicitamente se a versão free, né, tem esse recurso ou não, você pode fazer através da API da OpenAI, que eu vou mostrar aqui rapidinho para vocês. É um pouquinho técnico, mas vale a pena mostrar. Deixa eu achar aqui. Então aqui eu estou na API da OpenAI. Eles falam na documentação que é a API de responses, que eles chamam, que é a API mais recente, mas ela já tem, acho que tem mais de um ano. Aqui eu estou usando o modelo GPT 5.4 Nano, com Web Search e aí esse External Web Access False, que é o que diz na documentação. Se eu colocar true com essa URL aqui, ele vai acessar a página e vai trazer o resultado. Quer dizer, na verdade, assim, se tiver no índice, ele vai pegar do índice, caso contrário, ele vai pesquisar, vai fazer a pesquisa ao vivo, né? Então, nesse caso, já tinha feito o teste previamente, uma página da Niara, que a gente publicou 3 dias atrás, ou menos até, e aí ele trouxe aqui o conteúdo da página, tá vendo? Então aqui no texto ele fala, a página discute como o SEO está mudando na era das IAs e por aí vai. E aí eu tenho aqui uma colinha de uma outra página que não tem, não está aparecendo no índice do ChatGPT, tá? É uma página da Pets, do site da Pets, um produto deles. Então, quando você pesquisa aqui, eu estou fazendo uma requisição na API deles, ele diz que ele não consegue acessar a página, ele diz explicitamente, eu não tenho acesso a essa informação. Cadê? Ó, não consegui acessar a página que você mandou. O site retornou erro ao carregar o conteúdo. Possivelmente, ou a Pets bloqueia o acesso do ChatGPT, ou ela realmente não está. Assim, no índice ela com certeza não está, né? Mas pode ser, inclusive, que ela bloqueie o acesso do ChatGPT para essa página. Então, para quem trabalha na Pets, obviamente, aqui a gente não está criticando, fazendo nada disso. A gente só está demonstrando que, no caso da Pets, como essa página especificamente não está no índice, caso alguém faça uma pesquisa sobre esse produto, ele não vai ser citado pelo ChatGPT, porque não existe no índice e vai ser recomendado outros produtos, provavelmente de concorrentes. Entendeu? E, enfim. Cadu, eu achei até rápido, porque você colocou ali uma URL do blog da Niara, não foi? E Isso. tá no ChatGPT. Sim. Esse artigo a gente publicou na quinta-feira, no final do dia. Sim. Eu achei rápido, né? Essa Indexação. encontrabilidade e a indexação, vamos dizer assim. Exatamente, exatamente. Então aqui você pode fazer esse teste, assim, eu posso colocar depois no link da descrição a página da documentação da API,
e aí se você tiver um conhecimento técnico para você poder fazer esse teste aqui. Quem não tiver o conhecimento, inclusive, pode mandar mensagem para mim no LinkedIn, que eu posso, enfim, mostrar o caminho das pedras, como é que faz, não tem problema nenhum. Mas é basicamente isso. Muito bom. Eu já quero. Não, o Cadu foi explicando só de olho na Flávia. Aliás, eu vou fazer uma provocação. Se alguém quiser uma ferramenta para verificar se está no índice do ChatGPT, olha, se a gente tiver, eu vou botar um desafio aqui. Se a gente tiver, quantos likes a gente tem que ter para a gente criar essa ferramenta? Deixe aqui se você está vendo ao vivo ou, enfim, a gravação, coloque nos comentários, seja no comentário do canal Imobiliário ou da Experta Mídia. Comenta eu quero, como é que o pessoal bota lá no LinkedIn, né? Comenta eu quero. Vamos fazer o LinkedIn, vamos fazer o processo aqui. Então, mas quem quiser, comenta lá no LinkedIn, comenta no canal do YouTube, enfim, onde você estiver vendo esse vídeo, comenta eu quero. Se a gente chegar aí, acho que, sei lá, talvez uns 10, 20 eu quero, a gente cria essa ferramenta e disponibiliza para o pessoal testar. Olha isso, gente. Só quem assiste a Otimização Semanal tem essa oportunidade. E o que a gente vê aí é literalmente a OpenAI tentando ficar cada vez menos dependente dos índices do Google. Já deu ruim, o Google já disse não. A gente sabe que a OpenAI tem contornado por meio de outras ferramentas, outros scrapers de forma geral, mas pelo visto, agora o tamanho que vai ser esse índice é que eu fico me perguntando se vai ter essa capacidade de montar um índice tão robusto aí quanto o do Google. O que você acha, Cadu? Ele vai chegar nessa grande olha, pode ser que, assim, a gente não pode subestimar uma empresa como a OpenAI, que ela é uma empresa gigante, tem recursos tecnicamente limitados, financeiramente falando. Mas, pô, você chegar no que o Google tem. Assim, a OpenAI provavelmente, esse índice que a gente está vendo aqui, possivelmente é o índice do Bing. Mas como houve um rompimento, entre aspas, da parceria da OpenAI, que foi bastante, largamente divulgado na semana passada, assim, é muito difícil você chegar no nível que o Google tá, entendeu? Porque eles já estão há muitos anos no mercado, a tecnologia deles ela tá muito à frente. Mas, assim, eles provavelmente devem estar priorizando sites grandes, né? E em algum momento, talvez daqui a uns 5 anos, com a velocidade da IA, pode ser que em 5 anos eles consigam morder uma fatia de mercado maior do que eles mordem hoje. Mas ficar pau a pau com o Google, eu acho que é difícil. A Microsoft, com tudo que ela tem, ela não conseguiu com o Bing, entende? Então, a gente não sabe. Vamos ver o que vai acontecer, até porque foi o que a gente comentou hoje também, dessa perda de traffic share que a OpenAI está tendo. Então, assim, a gente está num cenário que ainda é muito incerto, independente da empresa, porque a gente também já viu gigantes caírem, né? Sim. Quando a gente pega lá o começo, vamos lembrar do Yahoo, vamos lembrar de várias outras empresas que lideraram essa frente, mas não seguiram. Então, ficou aí, quem estiver assistindo a gente, conta pra gente o que pensa desse cenário. Liz, Cadu, obrigada pela companhia de hoje, obrigada para quem assistiu a gente até aqui. Obrigada, gente. Não esqueçam de deixar nos comentários, né, sobre a ferramenta. E, eu quero. Claro, só a Flávia vai colocar, eu quero 10 vezes, vale? Ué, bota o teu time da Expert já aí. Ganhou. Pode começar, Cadu. Eu vou dar meu jeito, vou fazer acontecer. Isso aí. Bem, até semana que vem, segunda-feira, meio-dia do Brasil, 4 horas da tarde aqui em Portugal. Aguardamos você, até porque é o meu aniversário segunda-feira que vem. Então, eu aguardo todo mundo aqui para a gente celebrar juntos. Isso aí. Tchau, tchau, gente.